Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, que vamos conversar sobre como as tecnologias interativas inteligentes podem influenciar o comportamento e a cognição humana, especialmente quando humanos e sistemas computacionais colaboram em tarefas cognitivas ou de decisão. Participo desse episódio os alunos Miguel Pedrosa, Rafael Sena. Isaac Portela. todos, né, estudantes do curso de Engenharia de Software do campo PUC Minas Lourdes. Neste episódio, discutiremos como a interação humano-computador está evoluindo para atuar não só no nível consciente das decisões, mas também nos níveis automáticos e inconscientes. A partir dos 4 artigos científicos que estudamos, buscamos pontos de convergência para responder às questões sobre aprendizado, desempenho em tarefas, colaboração entre humanos e máquinas, e os desafios do design de sistemas interativos nesse cenário. Embora os artigos apresentem abordagens diferentes, todos compartilham um objetivo comum, que é aprimorar o desempenho humano em tarefas cognitivas e colaborativas por meio de tecnologias que respeitam e ampliam nossas capacidades mentais, emocionais e comportamentais. Vamos começar por um ponto comum aos 4 artigos: a tentativa de melhorar o desempenho humano em tarefas, seja por meio de sistemas colaborativos, hábitos de estudo, uso de IA ou interfaces corporais. O artigo de Jain, publicado no periódico Proceedings of the ACM on Interactive em 2020, introduz um modelo com 5 níveis de consciência e mostra como os dispositivos vestíveis podem atuar nesses níveis para influenciar comportamento sem exigir a atenção direta do usuário. Eles propõem que, ao entender como o nosso corpo reage, sem que a gente perceba, é possível projetar sistemas mais eficazes, inclusive para modular emoção e foco. Esse ponto, né, pode influenciar sem exigir atenção conecta com o artigo de Shu, publicado no periódico CHI Conference on Human Factors in Computer Systems, em 2023. Eles criaram um sistema que usa a inteligência artificial, né, para aplicar a pressão de tempo adaptativa em tarefas cognitivas. A IA percebe quando o usuário está rendendo mais ou menos a justo estímulo, melhorando o foco e o desempenho de forma sutil, sem interromper a tarefa. Esse processo se assemelha muito ao que Jane propõe. Ambos os sistemas monitoram os sinais do usuário e intervêm de forma quase imperceptível, mas altamente eficaz. Isso mostra uma convergência clara no uso de tecnologias que agem de forma não intrusiva para aumentar assim o desempenho. Essa relação de aprendizado e adaptação aparece também no artigo de Araújo, publicado nos Anais do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, o SBC, né, em 2013. Lá, os autores mostram que o desempenho de alunos em programação melhora mais com hábitos regulares e consistentes do que com o volume de tarefas. Em outras palavras, estudar muito em um único dia não tem o mesmo efeito que estudar um pouco, mas com frequência. Assim, como o sistema de Shu, que regula estímulos com base no tempo e desempenho, Araújo sugere que o fator-chave no aprendizado é a constância ao longo do tempo, o que também reduz a sobrecarga cognitiva e favorece o desenvolvimento de habilidades mais sólidas. Isso mostra como a regularidade e o ritmo individual são importantes na mediação do aprendizado, algo que também aparece nos modelos adaptativos de Shu e nas sugestões de Jain para personalização sutil do ambiente. Exatamente. E quando olhamos para o contexto colaborativos, o artigo de Ponciano, publicado no periódico Future Generative Computer System, em 2018, mostra que, em sistemas de computação humana, a repetição de tarefas por um mesmo grupo pode gerar avaliações mais confiáveis do que o voto de uma maioria. Eles propõem um modelo que considera a concordância entre respostas como métrica de credibilidade, o que reduz a necessidade de atenção individual sobre cada tarefa e permite sistemas mais escaláveis. Assim como Jane Ponciano trabalha com a ideia de confiança baseada em padrões sutis. No caso dele, padrões de concordância estatísticas entre seres humanos. E assim como Shu, seu sistema aprende com os humanos e desenvolve uma resposta otimizada, mesmo em tarefas que exigem julgamento subjetivo. Ou seja, mesmo participando de contextos distintos, dispositivos vestíveis, aprendizado acadêmico, sistemas colaborativos e IA, os nossos 4 artigos falam sobre como influenciar o comportamento humano e melhorar o desempenho sem exigir mais esforço consciente.
O padrão comum é o uso de tecnologias como mediadores da cognição, sistemas que monitoram, interpretam e devolvem feedback de maneira sintonizada com o usuário. Não se trata de oferecer mais informações, mas de entregar o estímulo certo, no momento certo, da forma mais sutil possível. Isso nos leva a refletir sobre o papel do ser humano frente às máquinas. O julgamento contextual, a adaptação emocional e o senso crítico ainda são características fortes dos humanos. Por exemplo, um sistema pode saber que você está atrasado, mas só um ser humano vai entender que esse atraso foi causado por uma emergência e considerar isso de forma ética. Mas como mostram os artigos de Jain Shu, a tecnologia pode complementar isso com intervenções inteligentes que aumentam a eficiência sem eliminar o papel humano. Os erros humanos tendem a vir de distração, cansaço, falta de contexto. Já os das máquinas, de dados incompletos ou enviesados. Um sistema bem projetado entende essas diferenças e tenta balancear os dois mundos. E tem mais um ponto importante: a forma como o aprendizado acontece. O ser humano aprende com base em experiência e reflexão, enquanto as máquinas aprendem com dados e otimizações. Mas em sistemas colaborativos e adaptativos, como os apresentados por Ponciano, Chu e Araújo, essas fronteiras se aproximam. As máquinas aprendem com padrões humanos, e os humanos ajustam seus comportamentos com base nas sugestões das máquinas. Isso constrói um ciclo de retroalimentação entre ambos e eles crescem juntos, formando assim um ecossistema de aprendizagem mútua. Inclusive, isso já está presente no nosso cotidiano. Assistentes de voz, sistemas de recomendação, ferramentas de produtividade e até plataformas de educação já usam, né, esses principais pontos, esses princípios. Um exemplo é quando uma plataforma educacional adapta o tipo de conteúdo com base no seu desempenho anterior. Ela não só coleta os dados, mas também interpreta suas dificuldades e ajusta o ensino. Essa lógica está nos 4 artigos, mesmo que aplicada de formas diferentes: regular o estímulo, adaptar a experiência, reduzir a carga cognitiva e reforçar padrões benéficos. Por isso, um dos maiores desafios no design de sistemas interativos modernos é equilibrar o uso de dados, a intervenção tecnológica e o respeito ao comportamento humano. Não se trata de substituir as pessoas, mas de criar ferramentas que ampliem nossas capacidades, reduzam erros e melhorem a experiência de uso, mesmo quando nem percebemos que estamos sendo influenciados ou assistidos. O episódio todo mostra que, se a tecnologia agir com sutileza e inteligência, ela pode ser uma aliada poderosa na evolução da cognição e da colaboração. Em resumo, a convergência entre os 4 artigos está na visão de que a tecnologia deve ser mediadora, inteligente e sensível entre usuário e tarefa, seja regulando estímulos, promovendo hábitos, ajustando feedback ou aproveitando padrões de consenso. Todas as propostas buscam melhorar o desempenho humano no mínimo de sobrecarga. Cada artigo aborda um aspecto diferente dessa integração, mas todos apontam para a mesma direção: uma interação mais adaptativa, eficaz e centrada no ser humano. E o mais interessante é que esses princípios podem ser aplicados em várias áreas, seja na educação, na saúde, em ambientes corporativos, aplicativos pessoais e muito mais. O avanço dessas tecnologias depende não só da inovação técnica, mas da compreensão profunda do comportamento humano e da forma como aprendemos e tomamos decisões. Então é isso. Neste episódio, a gente mostrou como os artigos que analisamos se complementam na discussão sobre como a tecnologia pode interagir com o ser humano de maneira mais eficaz, inteligente e sensível. E a chave está em entender que não se trata de escolher entre máquina ou humano, e sim de projetar interações e que os dois possam aprender e evoluir juntos lado a lado. Este episódio foi elaborado como parte da atividade de divulgação científica informática na disciplina de interação humano-computador, lecionada pelo professor Lesandro Ponciano do Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas,